Está começando mais um Equilíbrio Cast. Equilíbrio Cast é seu lugar aqui onde você vai ouvir sobre inteligência emocional, saúde emocional, segurança psicológica. A vida pede equilíbrio. Todos os dias a gente tem convidado pessoas das diversas áreas para que a gente entenda o quão importante é ter uma vida equilibrada e quais os desafios que as pessoas têm no seu dia a dia. Não é diferente do meu e do seu, são só desafios. E como cada um lida com eles, né? Hoje eu estou tendo a honra aqui de receber na nossa mesa aqui do Equilíbrio Cast o Tarcísio Riva. Ele é engenheiro químico, ele é gerente de fábrica de uma multinacional da área da mineração, uma empresa de grau de risco 4, né, Tarcísio? Que meu Deus do céu, arrumar equilíbrio para lidar com risco também não é romântico, né? Vamos dizer assim. Não, nunca foi. Né? Primeiro, obrigado aí pela oportunidade. Eu acho que o Equilíbrio Cast eu tenho acompanhado de perto. Que legal. Né? Que São legal. vários episódios aí, eu conheço vocês há algum tempo já. Parabéns pelo trabalho, está sendo sensacional aí acompanhar. Que legal. Vocês nessa jornada do Equilíbrio Cast, e é um prazer para mim estar aqui com vocês hoje, né? Então, é um prazer ter você aqui. Eu costumo falar com o pessoal que a gente tem o prazer de convidar pessoas de diversas áreas, porque no final das contas, eu gosto de dizer o seguinte: o ser humano só quer ser feliz, ponto. E a gente tem hoje entendido que os pilares centrais desse equilíbrio é atividade física, alimentação, sono. Para que a gente, de fato, consiga estrutura para poder lidar com a vida. Como é que é a sua vida? Depois a gente vai falar sobre essa parte da gestão, mas o Tarcísio, vida pessoal, você é casado, tem uma princesa, gente, uma princesa mais linda, é pai. Como é que é o dia a dia? Você consegue fazer atividade física, alimentação, sono no meio dessa rotina? Eu confesso que não é muito fácil não, Karine. A gente chega do trabalho, né, com muita coisa na cabeça. Você falou já, a gente trabalha na indústria de grau de risco 4, né? É o grau mais elevado, mas a gente também pensa no bem-estar, né? No well-being, na saúde mental, na saúde física, né? E as necessidades básicas do ser humano são o primeiro ponto aí para a gente estar bem no dia a dia. Então, tem que cuidar. Apesar da cabeça chegar bem cheia em casa, todo dia lá, religiosamente, a gente tem que estar procurando alguma coisa para fazer. Eu, particularmente, eu pratico atividade funcional, né? Ah, que legal. E procuro fazer academia também, corrida. Inclusive agora vem a calhar aí o tempo, né? Em setembro tem as 10 milhas da garota, estou me preparando. Tem que perder um pouco de peso. A alimentação também é sempre um desafio, né? Porque o acesso às coisas gordurosas aí está muito fácil hoje. Né? Hoje a gente pede um iFood e chega em casa lá uma pizza, um hambúrguer, né? E isso, querendo ou não, é muito bom é muito gostoso, né? Não é que é bom, mas a gente tem que se preparar, procurar pelo menos ser bem rigoroso aí na dieta durante as semanas, e final de semana, uma vez ou duas, a gente passa um pouquinho da conta com consciência, né? Sem consciência. E sono, tá conseguindo, sim? Eu particularmente, eu durmo muito bem, porque nas atividades eu procuro intensificar um pouco mais, então quando eu chego bem cansado. Você consegue desligar? Isso é bom, né? Nem sempre. Na verdade, assim, a nossa vida... acho que quem não teve ainda nenhum desafio grande na vida vai ter ainda. E quando você está com a cabeça cheia com problemas extracurriculares, é difícil dormir, né? E você vê, a gente passa por várias situações, né? E tem hora que a gente olha assim e fala, essa situação não vai ser resolvida, pelo menos não a curto prazo. Quanto tempo vai durar? A gente não sabe. Caraca. E aí, para dormir, realmente, quando você encosta a cabeça no travesseiro, é complicado, assim, não é sempre que você está bem, não. Mas eu particularmente, eu tenho facilidade, durmo bem no dia a dia, né? Mas já passei por momentos também de dúvida na vida que levaram, né, a perder uma noite de sono, e faz parte, tá tudo bem, né? É isso aí. Mas o legal é ter essa consciência, né? De que é preciso cuidar desses pilares. Você está muito bem. Vai participar das 10 milhas garoto. O segundo ano, né? Que legal. Com meta, né? Porque o primeiro ano
eu fiz um tempo, esse segundo ano eu quero melhorar meu tempo, né? Então, isso também motiva, né? Se a gente não tiver nenhuma motivação, não tiver nenhuma meta, um desafio, a pessoa se sente inútil. Legal. E aí eu vejo as pessoas que começaram a correr é uma cachaça, não é? Porque o pessoal fala que quando começou a correr, pronto, quer participar das corridas, quer fazer, quer se aprimorar. Eu tive até problemas maiores, né? Porque eu tive, desde 2011, eu fiz a primeira cirurgia no joelho esquerdo. E aí eu sempre quis correr garoto, né? E eu tentei me preparar. Mudei para Belo Horizonte nessas trajetórias aí de idas e vindas, mudei para o interior de Minas também, rodei um pouco, depois a gente vai falar um pouquinho, mas eu sempre tentei correr a garoto e nunca consegui, ou por uma lesão ou por distância, né, da cidade. E aí no ano passado me preparei e consegui, foi o primeiro ano, desde 2011 que eu queria, eu tinha vontade. Caraca! E depois que foi a primeira vez, a segunda a gente tenta sempre, né, tá melhor que ainda. legal que tá... História de superação, assim, foram 3 cirurgias no joelho esquerdo. 2 de ligamento e uma de menisco. Nossa, então você é uma história de superação mesmo. É a história de superação. Depois de uma cirurgia de joelho... É complexo, não é? Que legal. A recuperação é muito difícil, uma perna fica menor que a outra e tudo isso colabora aí para fazer a gente desistir, né? Mas o legal é que você não desistiu, não, né? Que você vai competir. Ô, gente, olha só, não é desculpa para ninguém, hein? O menino tem cirurgia do joelho, pelo amor de Deus, hein? Mas além, né? Eu brinco, falo que essa coisa de correr é uma cachaça, porque essa é a mágica da atividade física, né? Você faz atividade física, o corpo libera a química da serotonina, a química do prazer. Por isso que tem gente que é rato de academia, que fica horas e horas. Eu ainda não sou rato da academia, não. Tô lutando para isso. Mas as pessoas ficam horas e horas na academia, por quê? Começou a fazer a atividade física, libera a serotonina na corrente sanguínea. A serotonina é o hormônio do prazer, sente prazer, tem vontade demais, e assim vai. Essa que é a cachaça que o pessoal fala. E de verdade, né? E o corpo, o nosso cérebro ele é tão perfeito que a gente também se vicia na química boa, né? A gente tem essa conexão querendo fazer de novo. Você acha isso muito legal? Nosso cérebro é muito perfeito, né? E hobby, Tarcísio? Tem algum hobby aí? Eu gosto de música, né? Eu gosto de música, eu gosto de um vinho, gosto de uma cerveja no final de semana, delícia. Sair com os amigos, viajar. Né? Então, olha, sua roda da vida tá legal. Tá ótimo, tem que aproveitar, né? Sua roda da vida tá muito legal. Então, o equilíbrio na vida pessoal tá legal, tá acontecendo. Como é que tá o desafio da indústria? Por que eu tô falando indústria? Você está numa multinacional, numa empresa de grau de risco 4. Existe eu diria que é um risco constante, eu posso dizer isso, porque uma vez que eu estava visitando uma siderúrgica grande aqui no Espírito Santo, a pessoa que estava levando a gente na visita, ele falou assim: essa empresa é uma empresa de grau de risco 4, ou seja, ela se assemelha a uma usina nuclear. Então, está vendo aquela panela ali, se ela explodir, a serra inteira explode. Falei, como assim? E dá um medo interno. Falei, peraí, calma, eu estou num lugar que se acontecer um problema... E eu imagino que estar todos os dias... fica comum, né? As pessoas acaba acostumando, não lembra dessas coisas, né? Eu que estava lá, caí de paraquedas nesse lugar. Mas nós sabemos que o ser humano ele é puramente emocional. Ele é 87%, já tem cientistas falando em 95%. Vou ficar nos 87%, que é menos polêmico. 87% das nossas decisões, elas são no âmbito emocional. E aí nós estamos falando de você gerindo uma turma, cada um com a sua história, cada um com o seu desafio. Com a história de vida, né? Com a história de vida. E diante de... Nós estamos pós-pandemia. Quem não perdeu alguém, conhece alguém muito próximo que perdeu. Ou seja,
nós estamos... O ser humano está todo mundo assim, meio que um fio desencapado. É verdade. Por conta das suas histórias, por conta dos seus desafios, eu não estou julgando, mas nós estamos assim. A humanidade está assim. As diferentes gerações, né? Enfim, como é que é chegar e gerir dentro desse ambiente? Não tem como falar que não é desafiador, né, Karine? Então, pelo menos no meu local de trabalho, né, a gente participa de vários treinamentos, inclusive a Believe tem nos auxiliado também com essa preparação, né, de personalidades, vamos chamar assim. Sim. E pelo menos eu tento praticar, eu li isso em algum lugar, eu não lembro onde foi, mas eu tento praticar o equilíbrio entre o rigor e a generosidade. Que legal. Né? A gente não pode ser tão frouxo a ponto de deixar as coisas andarem, também a gente não pode ser tão rígido que não permita as pessoas desenvolverem o trabalho e desenvolver a própria personalidade, lógico, alinhado aos valores da empresa, né? Então, o primeiro que a gente segue lá muito é o respeito, depois a integridade, né? O fazer o que é certo sem ninguém estar olhando, isso é integridade. E depois é a coragem, né? Pedir a turma para sempre que vê uma situação diferente, falar, né, o que está errado no dia a dia, e são valores que a gente não abre mão, a gente chama de valores inegociáveis lá, né? Por conta do que você falou no início, né? É uma indústria de grau de risco 4, então se a gente não praticar segurança a todo momento, a gente não vai ter sucesso nas nossas decisões e pode ser que alguém não volte para casa no final, né? Meu Deus. Então, realmente a gente tem que tomar bastante cuidado e uma coisa que a gente trabalha muito lá é não com comportamento, mas com pensamento, né? Orientado até por vocês. As pessoas, primeiro, elas pensam e sentem antes de se comportar, né? Então, se elas pensam primeiro, a gente tem que trabalhar no pensamento. Se o pensamento é bom, o comportamento também vai ser bom. Isso aí. Né? E isso é muito bacana. Depois as coisas se realizam naturalmente, né? Mas não é muito fácil, nunca vai ser, né? Sempre a gente vai estar trabalhando e vai tentar melhorar a rotina de cada um todo dia, né? Você vê, no ano passado a gente teve uma atividade que foi super desafiadora. Super desafiadora, era uma parada que haviam 4 anos que não ocorria essa parada. A gente teve que desenvolver uma espécie de um team building, né? Nós levamos todo mundo para fazer uma aula de canoa havaiana. Que legal. E essa aula foi um sucesso, né? A gente trabalhou muito a sintonia e a sincronia das pessoas. E com base nessa sincronia, a gente teve sucesso na atividade, né? Foram mais de 250 pessoas que passaram na unidade num período de 70 dias aproximadamente. Eu achei que foi realmente um projeto muito bacana. E são ações pontuais que a gente tem que tomar e na hora certa. A gente também não pode... O conhecimento parado, ele atrofia. É verdade. Né? Então, se a gente não trabalhar com esse conhecimento para as pessoas serem um pouquinho melhor a cada dia, a gente vai deixar a turma cair, né, de rendimento. A gente não pode. Tem que tomar cuidado. E está muito ligado, muito ligado. Que legal. Eu gosto de conversar com pessoas, gestores, que têm essa visão. Esse olhar, né? Olhar com esse cuidado para as pessoas, porque a gente sabe que a técnica e os atributos técnicos, eles são maravilhosos, eles são excelentes, é ultra necessário nesse ser humano, né? Que está ligado dentro de uma empresa. Porém, todas as questões comportamentais é o que vai definir. Eu tenho falado muito de um assunto, vou pegar aqui um dado muito interessante, eu tenho falado muito de um assunto que é a segurança psicológica. E a gente não se dava conta até que a Amy Edmondson, que é uma pesquisadora de Harvard, ela tem levantado esse tema e ela fala que existe um custo da incivilidade. O custo, a gente nunca tinha ouvido com tanta frequência falar de incivilidade, né? E incivilidade são problemas gerados pelo comportamento. Ou seja, o colega de trabalho que não está satisfeito com o comportamento do outro,
um gestor que não tem esse olhar para as pessoas, está muito focado no resultado, na produtividade e meio que cobra a qualquer custo o resultado e a produtividade, e como isso tem abalado as equipes. E fora toda aquela estrutura que está vindo tudo junto, né? A parte da inclusão, a ESG, enfim. Lidar com tudo isso tem sido um grande desafio das organizações. E aí a pesquisa fala que, acho que esse dado para mim é o 78% das pessoas que passam por esse desconforto no ambiente de trabalho, eu vou chamar assim esse custo da incivilidade, 78% afirma que o comprometimento declinou. Ou seja, a pessoa fala assim, não, vou fazer assim mesmo, não quero, não estou afim, ninguém resolve. E eu penso que esse é o grande desafio e talvez desses tempos agora, eu acho que esse é lidar com o ser humano nesses tempos pós-pandemia tem sido um grande desafio para os gestores. Como é que você, lá no seu ambiente, você já consegue perceber, por exemplo, uma vez que vocês têm essa visão para o ser humano, para as pessoas, que as relações elas estão mais leves? Mais leve eu não diria, assim. Eu digo que esse é um desafio. O ponto-chave a ser trabalhado, né? É a atenção às pessoas. Um gestor hoje que não consegue parar um minuto para ouvir um funcionário, ele vai ser engolido pelos próprios funcionários. A distância hoje entre o topo da pirâmide e a base, ela encurtou muito. Hoje nós temos LinkedIn, nós temos redes sociais aí que a informação chega. Tem uma plataforma que chama Glassdoor, que qualquer funcionário pode avaliar a empresa anonimamente. E esse Glassdoor ele é uma das ferramentas que as empresas usam hoje, ou os próprios funcionários usam, para denunciar. Hoje tem canal de denúncia, né? Tem ouvidoria. E tudo isso é muito sigiloso. As empresas tratam isso. Tem uma lei de proteção de dados, né, que permite que o funcionário tenha toda a privacidade do mundo, inclusive para acessar. Né? Não tem espaço mais no mercado para aquele gestor cascudo, antigo, que fica vigiando o que a pessoa está fazendo. As pessoas lembram da época lá, da era da cenourinha, que o funcionário fazia pelo pagamento? Né? É igual a cenourinha, o cara ficava com a cenourinha lá na esteira amarrada e o cavalinho andando para comer a cenoura, né? Hoje é a era do propósito que a gente está vivendo, não é assim? Sim. Então, se o gestor não estiver preparado, não tiver essa visão, o mercado vai engolir ele. Ele vai sair, não tem jeito, ou vai ter que achar outra carreira. Tem gente que não tem mais aptidão, né? Como esse conflito de gerações está muito forte, as pessoas também têm que ser mais ecléticas aí, né? O repertório tem que ser mais amplo. Então, realmente, o desafio é muito grande, Karine. E a gente vê isso nitidamente, né? Às vezes você vê um funcionário cabisbaixo, tá passando no corredor, é um que não deu bom dia, e fala, gente, por que você não deu bom dia? Por quê? Né? O básico, né? E aí você vai vendo e tem que se adaptar. E é todo dia, né? Todo dia, toda hora. Todo dia, porque cada um tem uma necessidade, tem a sua né? necessidade. E uma personalidade diferente. Então... eu fico muito feliz quando eu vejo vocês, eu falo vocês por serem gestores e porque você é uma pessoa muito novinha, assim, você não deve ter 40 anos. Ainda não. Não tem nem 40 anos, gente. Ainda não. E assim, com esse olhar, isso é muito legal. Você já teve, na sua trajetória, algum gestor que te massacrou? Já tive no início da carreira, né? Eu acho que quando você pega um gestor muito antigo e um menino muito novo, eu comecei minha carreira com 17 anos, em outra multinacional como estagiário, em outra indústria, em outro ramo, totalmente diferente. E desde os 17 eu não parei, nunca parei de trabalhar. E aí tive a oportunidade de morar em algumas cidades, né? Depois mudei aqui para
para Vitória, depois fui para Minas, depois voltei para Vitória, enfim, rodei bastante aí. E lá no início eu tive sim alguns gestores que realmente não tinham perfil para atuar hoje, né? Se a gente olhasse lá atrás e fosse hoje, era um gestor que já estaria morto pelo próprio mercado, né? O cliente não quer comprar de uma empresa que presta um serviço escravo, não é escravo, né? Mas é um serviço, eu perdi a palavra aqui, mas que massacra, massacra. A empresa não cabe mais. Não cabe. Né? Os clientes não querem mais comprar, Sim. né? Toda essa questão de ESG também é muito forte, né? Então, as empresas que não estiverem se preparando hoje ou não estiverem já preparadas vão perder mercado, né? Isso aí. E o mercado vai pagar mais caro. As pessoas querem comprar o que é mais sustentável, né? Querem pagar um preço justo pelo que tem um retorno justo para o meio ambiente também, né? Então, a gente viu aí, né? Na moda a gente viu muito isso, né? Quando apareceu em um escândalo de uma marca e as pessoas realmente pararam de comprar. Falaram, não compro dessa marca porque tem trabalhos análogos, né, à escravidão. E aí, eu acho que tem que ser por aí, né? Eu vejo que é um caminho sem volta. Esse olhar, né, para o ser humano, esse cuidado com o comportamento, entendendo, porque é muito interessante, né, quando a gente percebe os diferentes comportamentos, e aí a gente só percebe quando a gente entende qual é o nosso, né, que aí a gente vai entender como que a gente funciona, que é diferente do outro, e baixa a nossa guarda, né? No sentido da cobrança, porque às vezes o outro não vai dar aquilo que a gente está cobrando. Não é do comportamento dele. E quando você fala assim, voltando um pouquinho à questão dos gestores, né? O que é mais legal, Karine, é quando a gente não se abate com um feedback ruim, né? E às vezes não é só um feedback, né? Às vezes é um estouro que a pessoa teve, um lapso, que a pessoa deu um chute na porta lá, já é o final do caminho, né? Quando chega a acontecer isso. Mas como eu tive a oportunidade de passar por vários gestores, né, trabalhar com várias pessoas diferentes nessa trajetória de um pouquinho mais de 10 anos de área industrial, eu consegui reunir o melhor de cada gestor e criar minha própria personalidade com isso, né? Legal. Então, quando as pessoas às vezes recebem um recado ruim, né, uma informação ruim, ou recebem um comentário, uma crítica, e se deixam abater, não é para se deixar abater, é para fazer uma reflexão, uma autorreflexão. E se for realmente um comentário pertinente, que mais gente fala, não só um gestor, se os colegas também falam, e aí que fica a dica, né? Procurem também as pessoas para ouvirem as opiniões, né? Se for um comentário infeliz de um gestor, ignora. Mas se for pertinente, tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar internamente. Isso aí. E isso é bom, porque a gente acaba se conhecendo melhor e cada dia que passa a gente fica um pouquinho melhor. E aí a gente vira profissional melhor, a gente tem uma relação com a família melhor. Isso aí. E a vida vai seguindo. Eu acredito muito nisso. E vejo também que essa era, tem uma geração, a geração Z está chegando agora, e a gente está vendo as empresas inundadas, né? Eu falo desses meninos, porque eu já passei algum tempo dos 40, mas eu falo desses meninos porque é a turma de 30 anos, né? De 25 a 30 anos. E aí, às vezes, falta essa maturidade. E eu quero dizer, gente, isso aqui é mindset de crescimento. A gente ter... não quer dizer que não vai doer, não. Porque alguém fala assim, você é feio? Na hora, é o susto, né? Pô, mamãe falava que eu era tão bonitinho. Sabe? Mas é a hora que a gente... É a maturidade que a gente vai desenvolvendo com um mindset de crescimento, da gente falar, peraí, eu sou feio? O que eu posso melhorar? Ou então, pô, mas quem tá me falando isso? Não recebo isso, não quero. E aí a gente fica menos dodói. Porque o problema que eu tenho visto é que, embora os acessos, né, as pessoas estão tendo tanto acesso aí, a inteligência artificial tá aí, né? Tá. Então as pessoas tendo tanto acesso, mas ainda existe uma
Eu chamo de mimimi, que não sei uma palavra para poder dizer isso, mas tem uma turma mimizenta, no sentido de, então, a partir do momento que alguém falou isso, também não quero sair, joga tudo para o alto. A também se vitimiza, não é por aí. Né? Vitimização, exatamente, isso, essa palavra. Vitimiza. Então, assim, tem gente jogando as coisas para o alto por não ter também um mindset de crescimento, de fazer isso que você está falando, né? Peraí, eu preciso olhar. Que às vezes não. Muitas vezes as pessoas não sabem nos dar o feedback do jeito que deveria ser dado, né? Só que o que a gente pode fazer com o que o outro traz para nós? Nada. O outro está trazendo. A gente pode fazer como que a gente recebe isso do outro, né? Aí eu posso escolher. Peraí, eu vou pegar esse assunto e falar, não, vou melhorar mesmo. Isso aqui não estava legal, vou melhorar minha postura. Ou então vou sentar e chorar, né? Que aí, acho que esse aí, eu penso que esse é o grande desafio, né? Vai muito de como a pessoa foi criada também, né? Eu não sou psicólogo, mas isso está muito claro no nosso dia a dia, como cada um foi criado. E aí, é outro insight legal comentar isso, Karine, porque uma equipe para ser muito bem cuidada, ela não pode ser uma equipe muito grande. Se um supervisor tem 30, 40, 50 pessoas, ele não sabe quem ele vai... Né? Não sabe o nome da família da pessoa, não sabe onde ele mora, não sabe quantos filhos ele tem, não sabe se o cara dormiu bem à noite. E aí, quando chega no dia, esses aspectos favorecem a cultura antiga, né? De julgamento, de falar que o cara está fazendo corpo mole, mas aí o cara não dormiu à noite porque o filho foi para o hospital e o cara não quis falar porque não tem um ambiente seguro, que nós já falamos, né? Medo de perder o emprego. Né? E, então, assim, a dica também, né? Equipes muito grandes exigem mais pessoas perto, né? Para tomar conta mesmo, de fato, e poder fazer uma boa gestão. Né? Senão, principalmente no nosso segmento lá, se não for assim, não tem jeito. E todo mundo ganha, né? No final das contas, quando se cuida, né? E olha para esse time como pessoas, né? Que têm suas histórias, têm seus desafios, todo mundo ganha, porque quem está sendo visto se sente importante. E quando o ser humano se sente importante, ele dá mais ainda de si. Né? Quando a gente fala aqui do custo da incivilidade, 78% assumem que diminuiu o comprometimento. Isso quer dizer o quê? Olha como é importante o que o outro, né, como que o outro lida, né, no dia a dia. E aí eu estendo isso, Tarcísio, para a nossa vida pessoal. Porque a gente vai lá, né, lá dentro de uma empresa, as pessoas são muito diferentes, né, tem famílias diferentes, histórias diferentes. Na nossa vida pessoal, com uma leve diferença, a semelhança existe, porque até o cônjuge é diferente de nós. Nós temos culturas diferentes, histórias diferentes. Então, assim, quando eu costumo dizer eu gosto de dizer, né, que a vida pede equilíbrio, é exatamente para a gente refletir. A gente não precisa ser perfeito. Aliás, não seremos. Jamais. Não seremos. Que bom que quando tiver tudo pronto assim para a perfeição, nós estamos indo embora para o céu. Mas eu penso que é nesse olhar, nessa reflexão, né? Da gente a gente não precisar de criar tanta expectativa no outro, né? E resiliência, né? Resiliência. E assim, o outro ao nosso lado, tem dia que, sabe, não vai dar bom dia, vai errar. Mas a gente é construir. Eu gosto muito da palavra autoconhecimento, que o pessoal está falando demais, está ficando batido, mas não tem um outro caminho. Porque aí, quando a gente se autoconhece, a gente se autorregula, né? Legal. Você acaba podendo falar assim, isso aqui eu vou me permitir chatear, isso aqui, pelo amor de Deus. Perfeito. E aí eu acho que é a hora que, de fato, o equilíbrio vem. E a gente não precisa
estar tão maduro para isso. A gente pode construir essa maturidade. Você começou a trabalhar com 17 anos, né? Então, quando você conta a sua trajetória, eu falo, gente, a trajetória dele assim, deve ter uns 60, mas ele tem nem 40 ainda. É verdade. Ou seja, já mudou de cidade. Eu imagino que não tenha sido tão romântico, né? Você sair daqui para ir Não foi. Ainda mais sair de Vitória, né? Vitória é uma cidade espetacular. Então, quando você vai para o interior de Minas, uma cidade muito pequenininha, apesar de ser uma cidade maravilhosa também, mas sair da onde você está com a sua família, né? Realmente não é romântico, não. Mas foi um período de muito aprendizado da minha vida. Muita maturidade eu adquiri. E aquilo é resiliência mesmo, né? Não tem... Que legal. Não tem. Bom, eu quero parabenizar você. Infelizmente, acabou o nosso papo. Passa tão rapidinho, né? Mas eu quero te parabenizar, porque pela sua maturidade que é construída, que começou... você tem uma história até os 17, mas a partir dos 17 você entra, né, nesse mercado, mesmo que como estagiário, mas entra no mercado de trabalho, nunca mais parou. Não parei. Teve tanta experiência. Então, você teve a escolha de querer fazer diferente dos seus gestores, de poder olhar e falar assim, isso eu não quero repetir. Legal. E isso é legal, vamos repetir. Mas eu quero te parabenizar, porque isso é uma pessoa... Gente, isso é uma pessoa de mindset de crescimento. Não desistir diante das circunstâncias. Verdade. Depois da cirurgia de joelho, vai correr. A garota, se Deus quiser, em setembro. Garoto, Exato. Que delícia. Então, assim, isso é muito legal. E eu quero te parabenizar. E se eu tivesse com a sua mãe aqui, eu ia falar assim, tá de parabéns, porque... a gente acaba tendo, na família, a gente acaba tendo esses lastros. E você pode agora, nesse bate-papo simples nosso aqui, inspirar outras pessoas, sabe? A terem um mindset de crescimento, a não se importarem com aquilo que pode vir fazer um estrago emocional, mas de repente você fala assim, peraí, vamos... Guarda numa caixinha e joga fora, caixinha, né? E joga fora depois, né? Obrigada, muito obrigada. Eu que agradeço, Karine. Eu agradeço. Tá vendo? É um papo, é um negócio... Às vezes a gente fala assim, meu Deus, mas tem tanta coisa assim para falar. Tem. Se a gente pudesse, ficaria mais tempo aqui. Ficaria. Obrigado por dividir sua vida, obrigado por compartilhar. Obrigado eu pela oportunidade mais uma vez. Eu acho que vai ficar registrado aí nos meus arquivos pessoais, né? E tomara que atinja aí algumas pessoas para... né, ajudá-las a desenvolver um pouco mais e ter mais parcimônia aí nas decisões, né? Pensar e olhar sempre para frente com olhar otimista. Isso aí. Tá bom? E eu gosto de dizer que a gente nunca vai saber de verdade quem foi beneficiado positivamente por algo que a gente falou. Talvez a gente nunca vá saber. Talvez não. Por isso que a gente precisa falar. A gente precisa... E esse aqui é o espaço. Obrigada, Tarcísio. Obrigado. Gente, foi um prazer estar aqui batendo esse papo super leve, super gostoso, de como ter uma mente, um mindset de crescimento. É observar mesmo as circunstâncias, escolher fazer diferente, escolher ser feliz, escolher tentar, escolher fazer de novo, mesmo diante de desafios aí nem tão nada românticos. Se fez sentido para você esse bate-papo aqui, manda para um colega, manda para alguém que está passando por um desafio, que você às vezes está no seu coração pensando assim, ó, fulano é mimizento. Às vezes está faltando só ouvir um bate-papo desse para entender que ele pode escolher. Ele pode escolher fazer diferente, ele pode escolher pegar o limão e fazer uma limonada. Combinado? Manda aí o aviãozinho. E se você quer continuar participando, recebendo aqui as notificações, se inscreve lá no nosso canal, é Believe Comportamento. É lá que a gente, é o canal do YouTube que a gente estabeleceu o Equilíbrio Cash, que esse lugar aqui é uma iniciativa da Believe Comportamento, a empresa que eu tenho o prazer de ser diretora de conteúdo. Um beijo para você e até o próximo podcast.